Foi publicado há cerca de 4 semanas, no final de setembro, o último volume do Painel Internacional para as Alterações Climáticas, que faz uma resenha daquilo que se progrediu em termos científicos nos últimos 8 anos. Na verdade, progrediu-se muito e progrediu-se no sentido de confirmar e com maior solidez os resultados que já estavam detalhados no último volume. Essencialmente, o que é que podemos dizer com bastante grau de certeza? Por um lado, é inequívoco que nos últimos 150 anos o planeta aqueceu. Por outro lado, nós temos, desses últimos 150 anos, os últimos 50 anos foram onde se aqueceu com mais intensidade. Para termos uma ideia, aquecemos 0,8 graus, 0,8 centésimas de grau durante cada década dos últimos 100 anos e 12 centésimas de grau durante cada década nos últimos 50 anos. Acompanhado a esse facto, o que é que nós sabemos? Sabemos que o oceano aqueceu, especialmente nos últimos 40 anos. Absorveu a maior parte da energia que resulta do aumento de gases de efeito de estufa. Os gases de efeito de estufa, que são, em princípio, responsáveis, quase com toda a certeza, do aquecimento que nós estamos a ver na atmosfera, esses gases de efeito de estufa aumentaram 40% em relação ao valor pré-industrial. Do ponto de vista dos oceanos, nós temos 19 centímetros no último século, 19 centímetros de aumento médio do nível do mar. Evidentemente, em cada região materializa-se de diferente maneira. Por último, o gelo oceânico desaparecerá, o gelo oceânico diminuiu durante os últimos 50 anos, ao ponto de nós termos tido o verão de 2012 com o valor menor jamais observado. Como é que isso é certeza que nós temos, são certezas que nós temos que vêm das observações. O sistema de observações não é completo, está longe de ser completo, e o sistema climático é muito complexo para monitorizar. Temos o gelo, temos as calotes polares de glaciares, temos a neve à superfície, temos o oceano, temos a atmosfera. Não temos de maneira nenhuma um sistema global para monitorizar isto tudo, mas temos um sistema que, com a ajuda de modelos matemáticos que reproduzem a física da atmosfera, nos permite avaliar com um grande grau de certeza que isto tudo está a acontecer. Até agora eu falei apenas de aquilo que aconteceu até agora. Porquê é que aconteceu é outra questão. Como é que nós sabemos atribuir o aquecimento e todos estes fatores de aquecimento que eu expliquei a algum causador? Em particular, como é que vamos atribuir ao aumento dos gases de efeito de estufa? Aquilo que nós temos como ferramenta são os tais modelos matemáticos, são essencialmente os modelos que nós utilizamos para prever todos os dias aqui no IPMA e nos outros institutos do mundo, nos outros institutos meteorológicos do mundo, são os mesmos modelos que prevêem para os próximos dias. Na verdade, aquilo que nós fazemos no clima é simplesmente fazer médias sobre grandes períodos. Portanto, em lugar de darmos um dia, nós damos uma coleção de muitos verões e de muitos invernos. O que é que nós permitimos? A vantagem dos modelos é que nós podemos idealizar experiências. Nós podemos fazer uma simulação dos últimos 100 anos com a evolução dos gases de efeito de estufa tal e qual como ela se realizou, ou seja, aumentando os tais 40%, e podemos fazer outra simulação em que os gases de efeito de estufa ficaram confinados ao seu valor no regime pré-industrial, por volta de 1850. A comparação dos resultados dos dois conjuntos de modelos dá-nos o impacto dos gases de efeito de estufa. E, na verdade, nós podemos dizer que é praticamente certo que o aquecimento dos últimos 50 anos é devido ao aumento dos gases de efeito de estufa. Para fazermos uma comparação, quando comparamos as flutuações da atividade solar, temos entre 25 a 70 vezes maior intensidade do efeito dos gases de efeito de estufa do que o efeito das variações solares. Portanto, não há neste momento qualquer dúvida de que
isso deve aos gases de efeito de estufa. O que é que nós podemos fazer para o futuro? Para o futuro, ninguém nos pode dizer qual é a evolução socioeconómica dos próximos 100 anos, até ao final do século. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer cenários de evolução socioeconómica e de evolução demográfica, como é que vão ser as migrações que acompanham a evolução socioeconómica, e podemos atribuir diferentes cenários de intensidade carbónica, economias mais verdes e economias com maior consumo de energia fóssil. E o que fez o tal painel para as alterações climáticas foi definir 4 tipos de cenários, em que o primeiro cenário é um cenário que já não se pode realizar. Não há capacidade neste momento de realizarmos uma economia tão verde como aquela que o primeiro cenário determina. E depois temos mais outros 3 cenários que agravam a utilização de combustíveis fósseis. O que é que nós concluímos desses cenários? Para o final do século XXI, nós temos um aumento de temperatura que irá entre 1 grau e 4,8 graus. Estou a falar sempre de números globais. Um valor de aumento do nível médio das águas do mar entre 20 centímetros e 81 centímetros. O gelo oceânico desaparece dramaticamente e em grande parte das simulações, porque foram muitas simulações feitas, em grande parte das simulações o gelo no Ártico desaparece totalmente durante o verão. Por último, temos uma consequência que não é nada despicienda para a nossa zona oceânica, em que o oceano absorve o carbono que está à superfície e, como resultado disso, acidifica. Acidificar significa que estamos a alterar o regime da base da cadeia trófica, da cadeia alimentar, é absorvido pelo fitoplâncton e pelo zooplâncton, e alteramos todo o regime da cadeia alimentar da vida oceânica, e podemos alterar dramaticamente a capacidade das pescas na zona onde o estamos a fazer. Podemos ver na imagem que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera disponibiliza previsões do índice ultravioleta máximo diário